Olá, seja bem-vindo à introdução ao gerenciamento de projetos. Eu sou o Thiago Reis, da Project Builder, e a gente vai falar um pouco mais sobre como gerenciar projetos e qual o diferencial competitivo que essa disciplina pode levar até o seu negócio e te ajudar a conquistar excelentes resultados. Bom, o contexto atual de negócios, a gente sabe que as organizações estão em cenários onde necessitam gerar diferenciais competitivos, né? Seja por conta de um novo concorrente, seja um novo produto que precisa ser lançado. O nosso grande desafio é conseguir gerar produtos e serviços que nos levem a um novo patamar de competitividade. Seja uma nova linha de produtos, seja uma pesquisa, seja criar uma nova unidade de negócio, abrir algum novo tipo de serviço ou de produto. Tudo isso a gente está falando de gerenciamento de projetos. Tudo isso a gente está falando de uma disciplina que precisa ser, de técnicas e disciplinas que precisam ser aplicadas ao seu negócio para te ajudar a levar a sua organização do momento onde ela se encontra nesse momento para um novo cenário. Ou seja, te ajudar a chegar a um novo resultado que vai te gerar um diferencial competitivo e vai te levar para um novo patamar e novos resultados para a sua empresa. Bom, normalmente os nossos clientes nos perguntam, né, quais são os objetivos da gestão de projetos? Por que a gente precisa mudar a maneira como a gente vai trabalhar? Por que a gente precisa de uma ferramenta ou de usar uma metodologia ou uma nova prática para conduzir melhor o nosso projeto? Bom, o que diferencia uma organização de sucesso de uma organização que não tem sucesso é justamente a aplicação desses conceitos de maneira a gerar os resultados esperados dentro do prazo estabelecido e com os recursos definidos. Bom, tudo que eu falei é aplicar a gestão de projetos ao desenvolvimento de iniciativas e fazer com que a sua empresa consiga chegar ao resultado que ela espera, chegar ao objetivo, chegar à meta, entregar um novo produto, entregar um novo serviço. Bom, e quando a gente está falando disso, a gente está falando de gerenciamento de projetos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de gerenciamento de projetos é o que é um projeto. Segundo o PMBOK, o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Ou seja, se você está criando algo novo, se você está criando um resultado que até então sua organização não teve, seja em forma de produto, seja em forma de serviço, você está gerenciando um projeto. Pode ser que hoje, dentro do seu negócio, você não caracterize isso como projeto. Você apenas pense que é uma iniciativa ou que é um novo trabalho, mas se você possui essas características, nesse momento você está gerenciando o projeto. Bom, o projeto necessita ter objetivos claros, ou seja, a sua organização tem que saber para que ela está desenvolvendo esse projeto, qual é o valor que ela vai gerar para o negócio e qual é a métrica que você vai conseguir medir se você conquistou o resultado que você pretende atingir ou não. Medidas de resultado, novamente, né? Conseguir saber se é isso que a organização espera ter ao final desse projeto. Data de início e término. O projeto é temporário, isso é uma característica muito clara. Se o teu projeto não tem início e fim, a gente não está falando de projeto, a gente está falando de alguma outra coisa que a gente pode caracterizar como processo, como trabalho, como iniciativa, mas nós não estamos falando de projeto. E, por último, atender aos requisitos de negócios explícitos dos envolvidos, né? Existem características que precisam ser atendidas e existem expectativas das pessoas que estão envolvidas, seja de uma área dentro da sua organização, seja de um cliente que demandou esse produto ou esse projeto. A gente precisa atender aos requisitos que foram especificados lá no começo para não entregar algo maior do que foi pedido ou algo com características que não atendem aos padrões de qualidade exigidos ou que não atendem à expectativa do seu cliente. Bom, e aí uma questão comum é qual é a diferença entre processo e projeto, né? Como é que eu consigo diferenciar aquilo que a minha produção contínua e de uma nova iniciativa ou desenvolvimento de um novo produto? Bom, a diferença entre os dois é que projeto é temporário e único, ou seja, a construção de um prédio, por exemplo, ele possui início e fim, é único e você vai entregar claramente um novo produto, um novo resultado. Já a diferença para processo é uma linha de produção, por exemplo, onde você está desenvolvendo um carro ou um produto específico, né? É um processo continuado, que vai sempre se repetindo, completamente diferente de projeto. Ambos possuem algumas características em comum, né? São realizados por pessoas, possuem recursos limitados, são planejados, executados e controlados. Em ambos a gente tenta medir resultado
e otimizar os recursos que vão ser empregados, mas o ponto principal é que um é temporário e único e o outro se repete de maneira contínua. Bom, outro elemento importante no gerenciamento de projetos é o programa. O programa é um grupo de projetos gerenciados de forma coordenada para obter benefícios inacessíveis se fosse gerenciado de forma independente, né? O programa nada mais é do que um grupo de projetos que trabalham para um objetivo comum. Por exemplo, a preparação da cidade para receber os Jogos Olímpicos, né? Existem diferentes projetos, existem projetos de infraestrutura, existem projetos de capacitação da área de serviço, da rede hoteleira, existem projetos para capacitar taxistas. São todos projetos de naturezas completamente distintas, mas eles precisam ser concluídos dentro de um mesmo prazo para conseguir deixar a cidade apta a receber os grandes eventos. Então, por isso, esses projetos, mesmo sendo de naturezas distintas, eles são agrupados em programas, porque são necessários que exista uma coordenação entre eles para que um objetivo maior seja atingido. No exemplo, como eu falei, seria preparar a cidade para receber os grandes eventos. Bom, a natureza ou produto final do projeto pode ser bastante distinto, mas em comum esses têm uma forte convergência e um forte alinhamento estratégico. Ou seja, eles trabalham para conquistar um objetivo maior para a tua organização. Pode ser a expansão de mercado, pode ser a criação de uma nova unidade de negócio, onde existem diferentes projetos que não possuem uma relação direta, mas que trabalham para que um objetivo maior da sua estratégia seja conquistado. Bom, um outro conceito importante é a carteira de projetos, também conhecido como portfólio de projetos. Refere-se a um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atingir os objetivos estratégicos de um negócio. Ou seja, o portfólio de projetos ele é uma carteira de projetos, ele é uma relação de projetos que pode ser de uma área da sua empresa. Vamos supor, a gente tem um portfólio de projetos da área de TI, né? A gente tem um portfólio de projetos da área de marketing. São todos os projetos que estão sendo executados dentro de uma mesma unidade da sua empresa ou trabalhando para uma unidade de negócio específica ou uma área funcional, né? A convergência que esses projetos possuem é que normalmente eles estão saindo do mesmo centro de custo, os recursos normalmente estão de uma maneira ou de outra sendo disputados e o teu objetivo, quando você fala de gerenciamento de portfólio, é selecionar os projetos que vão trazer o maior benefício para a sua organização, que vão ajudar você de uma maneira a alinhar, né, o teu planejamento estratégico aos projetos que você está tocando nesse momento. É um conjunto de todos os projetos de um gerente, um setor ou toda a empresa. Cada projeto pode ou não fazer parte de um programa. Bom, o diagrama a seguir, ele mostra claramente como é que isso acontece, né? Você imagina que na sua empresa tem um programa, onde dentro desse programa a gente tem um projeto A e o projeto B, e subprojetos e atividades, né? Bom, aqui do lado a gente tem um projeto C, que não faz parte do mesmo programa, mas que de alguma maneira faz parte da sua organização e está trabalhando aí dentro da sua estrutura organizacional. Bom, a gente poderia falar que todos esses projetos fazem parte do portfólio de projetos da área de TI, por exemplo, né? Então, todos esses projetos trabalham dentro de uma área organizacional específica e, mesmo que eles não tenham uma ligação direta entre o que está sendo produzido e a equipe, eles estão todos agrupados dentro de um portfólio de projetos. Bom, voltando ao slide anterior, eu queria falar um pouco sobre subprojetos. Bom, subprojetos pode ser que dentro do teu projeto tenha uma parte específica que precisa de um conhecimento especialista ou que de alguma maneira não está associado à natureza do projeto por um todo. Então pode ser que para facilitar o gerenciamento desse projeto, você subdivida nessa classificação de subprojeto. Bom, para um melhor gerenciamento de um projeto, pode se dividir em subprojeto. Um subprojeto de um projeto pode ser gerenciado por um membro da equipe ou por uma empresa externa ou por uma unidade funcional da sua empresa. Bom, no nosso exemplo do prédio, você imagina que você tem a construção de um prédio por um todo sendo feito por uma empresa e você terceiriza apenas a arquitetura do prédio ou a decoração de um prédio dentro de uma outra empresa. E aí você acha interessante gerenciar esse cara como subprojeto e ele faz parte de uma parte, ele é uma parte do todo, mas é uma parte mais especialista que você percebeu que você vai ter valor gerenciando ele com uma outra empresa. Bom, tudo isso que eu falei tem a ver com a estratégia de negócio da sua empresa. Nada mais é
do que combinar diferentes elementos que vão ajudar a sua organização a conquistar os objetivos que ela definiu, seja um objetivo de faturamento, seja um objetivo de melhor fidelização do cliente, seja um objetivo de melhorar os seus processos internos e melhor capacitar os seus colaboradores. A gestão de projetos nada mais é do que um mecanismo que serve a sua estratégia a ajudar a sua empresa a pegar aqueles objetivos que você definiu lá em cima, que você pretende conquistar, em partes menores que vão ser de mais fácil gerenciamento e que vão trabalhar para a tua organização para fazer com que ela chegue numa nova performance, chegue num novo resultado, gere um diferencial competitivo e com isso consiga evoluir, né, o nível organizacional da sua empresa. Bom, então, classificando aí o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidade, ferramentas, técnicas às atividades de um projeto a fim de satisfazer seus requisitos e alcançar as necessidades dos participantes do projeto, também conhecido como stakeholders, né? Então, o gerenciamento de projetos é a aplicação de uma série de ferramentas, habilidades e técnicas com o objetivo de gerenciar esse contexto de projetos e levar a sua organização a produzir esse resultado da melhor forma possível, otimizando o resultado, otimizando o recurso e controlando aí as variáveis que limitam, né, dentro da sua organização. Gerenciar um projeto inclui identificação dos requisitos, analisar as características a serem atendidas para que as necessidades e as expectativas do cliente sejam correspondidas. Adaptação. Ao longo do projeto vai ser necessário adaptar as diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes interessadas à medida que o projeto é planejado e realizado. Ou seja, existem diferentes interesses, existem diferentes expectativas e o papel do gerente de projeto é conseguir balancear, a atender esses diferentes objetivos e às vezes até conflitantes, de maneira a levar o projeto com sucesso até o final. Balanceamento das restrições conflitantes do projeto se incluem, mas não se limitam, principalmente a escopo, ou seja, o que nós vamos produzir nesse projeto, qual é o resultado final, qual é o produto que o nosso cliente espera receber ao final desse projeto. Cronograma, a gente tem uma limitação de tempo, tudo aquilo que a gente vai fazer possui uma restrição e a gente precisa trabalhar isso, né? Então, precisamos planejar o sequenciamento das atividades e entregá-la dentro de prazos pré-determinados. Recursos, ou seja, a gente está sempre disputando pessoas, sejam recursos financeiros, seja alocação de profissionais de uma empresa ou de uma outra unidade de negócio sua ou de uma outra área funcional, você precisa lidar com essas restrições. E riscos, né? Toda vez que a gente fala de incerteza, toda vez que a gente fala de futuro, existem possibilidades que podem ocorrer ou não, e de uma maneira ou de outra você vai precisar balancear e analisar a todo momento os riscos a qual o seu projeto está exposto. E aí nisso a gente tem uma figura de um herói, né, que a gente chama esse cara de gerente de projeto, né? E uma pergunta que a gente costuma ouvir com frequência é: qual é o papel do gerente de projeto? Qual é o objetivo, né? Esse ratinho, ele exemplifica bastante. Ele está ali com uma grande oportunidade, pode ser algo que vai ajudar a empresa, que vai gerar um diferencial competitivo, mas ao mesmo tempo existem interesses conflitantes, ele está todo o tempo exposto ao risco, né? Pode ser que ele consiga pegar o queijo, mas existe um risco grande ali da armadilha em cima dele, e gerenciar projeto é isso. Você está sempre lidando com diferentes elementos e precisa conseguir balancear isso para conseguir conduzir o teu projeto com sucesso e entregar aquilo que a sua organização espera receber no final. Bom, e continuando falando sobre o papel do gerenciamento de projetos, ele tem duas etapas principais, né? Ele precisa aplicar processos e técnicas e precisa ter habilidades de gerenciamento. Qual o papel do gerente de projeto? Bom, se eu fosse limitar a uma única frase, o papel do gerente de projeto é fazer acontecer, ou seja, executar, né? Para conseguir isso, ele aplica processos e técnicas e precisa ter habilidade de gerenciamento. Bom, para dividir bem esses dois pontos, vamos olhar um pouco primeiro sobre processos e técnicas. Bom, primeiro, ele tem que conseguir gerenciar a execução do projeto, ou seja, garantir que as atividades sejam coordenadas e que os diferentes elementos, pessoas, organizações, clientes, fiquem a par daquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo conduzir o projeto dentro de um trilho, daquilo que foi planejado, daquilo que foi pré-estabelecido e sempre pronto para responder às mudanças que forem necessárias para fazer com que esse projeto chegue ao sucesso. Bom, distribuir informações
existem diferentes elementos participando desse projeto. Como eu já falei, existe equipe, existe patrocinador, existem pessoas que estão interessadas com o sucesso do projeto, existem pessoas que não estão tão interessadas nesse sucesso, e uma parte fundamental do trabalho do gerente de projeto é garantir que essa informação seja distribuída na medida certa para todas essas partes interessadas, de maneira a fazer com que a informação flua de forma natural e que aquele cara que é a equipe do projeto saiba qual é o momento dele atuar, e aquele patrocinador que está ali defendendo o projeto junto à diretoria tenha a argumentação, as informações certas para poder informar toda vez que for consultado e saber como é que está a evolução de um determinado projeto dentro da sua carteira, dentro do seu programa. Selecionar fornecedores e propostas, né? Dentro do projeto existem serviços e conhecimentos que muitas vezes não são dominados pela empresa. Então, no meio desse processo, você vai ter atividades ao qual você vai terceirizar parte do trabalho ou que você precisa de um serviço específico para entregar esse projeto. Então, nesse momento, o gerente de projeto tem que ter habilidade para, seguindo os processos da organização, selecionar os fornecedores certos, selecionar os fornecedores que podem entregar o maior valor e gerar ali, entregar os produtos e serviços que você precisa para conduzir o seu projeto dentro da sua organização. Bom, garantir a qualidade, né? Seja a qualidade do gerenciamento de projetos, seja a qualidade dos produtos que serão gerados dentro desse projeto. Papel do gerente de projeto conseguir garantir que o cliente vai estar recebendo aquilo que ele especificou, aquilo que ele definiu, e que aquilo que a organização possui de processo sejam seguidos, garantindo que o projeto vai ter qualidade, vai ser entregue dentro da expectativa tanto da organização quanto do cliente. Administrar contratos, né? Uma vez que a gente selecionou os fornecedores, uma vez que a gente já definiu quais são os fornecedores que vão trabalhar dentro desse projeto, você tem que garantir com que o trabalho desses fornecedores ocorra da maneira correta, e nada mais é do que gerenciar o contrato, né? Garantir com que as entregas sejam realizadas no prazo, garantir com que a qualidade, novamente, siga um padrão, sempre orientado àquilo que foi pré-acordado no momento em qual ele selecionou o fornecedor. Bom, controlar a equipe de projetos, né? A gente falou de projetos, a gente falou de gente, né? Quem vai produzir esse trabalho, quem vai produzir essa entrega são pessoas, e pessoas precisam ser motivadas, precisam ser desenvolvidas, precisam ser gerenciadas. E o papel do gerente de projeto é garantir com que a equipe faça com que o projeto aconteça, faça com que os produtos sejam entregues, mas ao mesmo tempo ele tem toda uma responsabilidade de garantir com que essa equipe se mantenha motivada, produza as entregas necessárias para o resultado e se desenvolva ao longo do projeto, se tornando uma equipe coesa, uma equipe que trabalha de maneira colaborativa e que evolui junto com o projeto. Como eu já falei, né, administrar e desenvolver essa equipe, garantindo com que as pessoas que participam desse projeto tenham o projeto como algo diferencial na vida delas, né, que foi um lugar onde ela aprendeu, onde ela desenvolveu novos conhecimentos, novas habilidades e cresceu profissionalmente. Dessa forma, o gerente de projeto não só garante o sucesso final do projeto, como mantém uma equipe motivada, uma equipe que está se desenvolvendo e que está amadurecendo junto com a organização. Bom, aqui a gente fecha os processos e técnicas, né? Então, o outro ponto interessante são as habilidades gerenciais que o gerente de projeto precisa ter. A primeira delas é a liderança. Ele tem que ser capaz de mostrar a direção, né? De motivar a equipe e conduzir ela nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, né? Mostrar que aquele projeto possui um sentido, mostrar que existe um rumo a ser seguido e garantir com que a motivação da equipe seja mantida, garantir com que o board da empresa saiba da evolução, se sinta satisfeito com aquilo, né? E consiga negociar, seja recurso, seja prazo. Então, a habilidade de liderança vai ser essencial para garantir com que esses processos aconteçam, né? E que ele consiga barganhar por tudo aquilo, por toda a demanda que o projeto vai ter ali ao longo do seu caminho. Bom, resolução de problemas, né? Uma coisa é certa, projeto tem muita gente, tem muitos interesses, então problemas são elementos naturais de projeto. E saber resolver esse problema, ser resolutivo, focar sempre na solução e encontrar o melhor caminho para resolver um desafio do projeto é um papel fundamental e que vai garantir com que o gerente de projeto consiga levar esse projeto da organização para o sucesso. Bom, influenciar a organização, não tem jeito.
você precisa de recurso, você precisa de infraestrutura, você precisa de recurso humano, recurso financeiro. A tua capacidade de influenciar vai garantir com que você consiga os melhores recursos para a sua empresa e, com isso, atender ali a necessidade do projeto. Então, você sempre vai estar dentro de um processo de negociação ou tentando conseguir, seja um membro da equipe, seja um recurso financeiro para ajudar na evolução do teu projeto. Comunicação, mais importante do que fazer com que a informação seja distribuída dentro do projeto, dentro da organização e com o cliente, é garantir com que o outro lado está compreendendo aquilo que você está falando, né? É conseguir levar a informação ao ponto que mesmo que uma pessoa não especialista consiga entender de que maneira essa informação está sendo distribuída e compreender e processar a fim de atender ali ao que o projeto necessita. Então, essa habilidade de se comunicar, ela é essencial para o gerente de projeto, né? Para ele conseguir transmitir a informação da maneira correta e, mais importante que isso, garantindo a compreensão de todos aqueles que estão envolvidos. Bom, e por último, negociar, né? A gente sempre vai estar negociando, seja um novo prazo, seja um recurso, seja uma modificação no projeto, ou não, garantir com que o projeto não mude, né? A todo momento, o líder, né, o gerente de projeto, tem que estar convencendo a equipe dele, a organização, o cliente. Então, a habilidade de negociação é essencial dentro desse processo para garantir com que o projeto ocorra da melhor forma. Bom, normalmente os projetos são sequenciados em fases, e essas fases elas são conhecidas como ciclo de vida de projetos. Nada mais é do que uma maneira de você conseguir quebrar o teu projeto em partes menores que vão facilitar tanto a sua medição ao longo da execução desse projeto, quanto uma melhor compreensão do gerenciamento. Bom, então as fases elas são segmentadas numa natureza temporal e lógica, e o objetivo principal dessa segmentação era, primeiro, melhorar o controle gerencial desse projeto, né? Ou seja, garantir com que você consiga gerenciar bem cada uma dessas etapas, então você consiga chegar ao resultado de uma fase sem partir para a próxima e gerenciar todas essas interfaces. E segundo, prover à organização pontos onde ela vai poder medir o teu projeto e entender se ainda faz sentido gerenciar, se ainda faz sentido executar, se a maneira como o projeto foi gerenciado até agora ou foi desenvolvido até agora está de uma maneira satisfatória ou se precisa mudar algum ponto desse projeto. No lugar de você executar o projeto inteiro para no final tentar entender a evolução, a gente quebra ele em partes menores que vão garantir com que você acompanhe em cada uma dessas grandes marcos ou cada uma dessas grandes fases se o projeto está evoluindo bem e se precisa de alguma intervenção ou não. Bom, então, o ciclo de vida de um projeto genérico, se a gente fosse pensar ali no nível de custo e pessoas ao longo do tempo, na primeira fase a gente começa trabalhando muito pouco, né? E vai evoluindo até que chega a uma fase intermediária, onde a gente chega ao pico do trabalho e conforme o projeto vai evoluindo, a sua carga de trabalho vai diminuindo, a gente tem cada vez menos pessoas envolvidas no projeto, o custo desse projeto vai ficando cada vez menor, até que chega no final, o trabalho termina, então não tem mais ninguém. Então ele tem esse formato de como se fosse uma onda, né? Onde a gente trabalha pouco, começa a trabalhar um pouco mais, chega a um pico onde a gente está trabalhando muito e no final ele diminui até que finalmente você entrega e chega ao final do seu projeto. Se a gente fosse pensar esse mesmo gráfico considerando o percentual de completude, né? A gente tem uma fase inicial onde a gente não tem nada entregue ainda, ou seja, o escopo do teu projeto está em 0% e a gente vai evoluindo ao longo do tempo até que a gente chega a 100%, ou seja, até que todos os produtos ao qual o seu projeto é responsável em gerar são concluídos e já foram entregues e o projeto está terminado. Bom, olhando o exemplo de um projeto de construção civil, se a gente fosse quebrar ele em 4 grandes fases, a gente teria uma primeira fase de viabilidade, onde o objetivo principal dessa fase é estudar se o projeto é tecnicamente viável, financeiramente viável, se esse projeto gera retorno financeiro para a organização e se ele é interessante, né? Então, o objetivo dessa fase é garantir com que aquilo que a gente vai fazer seja mensurado e medido para saber se ele é interessante para a empresa e se ele é viável tecnicamente. Nesse momento a gente vai estudar muito mais, a gente vai levantar informações, vai buscar histórico, vai tentar compreender esse cenário do projeto para saber se isso é um bom projeto ou se não é um projeto interessante, que é melhor a gente parar. Durante essa fase a gente vai tomar uma decisão.
vai decidir se é interessante para a organização, ou beleza, vamos fazer esse projeto acontecer, ou não. Vamos desistir, vamos arquivar, falando o seguinte, ó, estudamos, fizemos todos os levantamentos, e no final não é interessante, ou economicamente, ou tecnicamente, ou existe alguma coisa que inviabiliza o projeto. Essa fase ela tem o objetivo fazer com que a empresa, antes de que ela comece a alocar recursos e fazer o investimento no projeto, ela compreenda se é de fato interessante ou não executar esse projeto. Bom, a próxima fase, uma vez que a gente decidiu é legal, é interessante esse projeto, a gente começa a fazer o planejamento e o projeto propriamente dito. Como eu estou falando de um projeto de construção civil, ali a gente vai criar o projeto básico, vai definir a planta, vai definir quais são os materiais que nós vamos utilizar, e quanto ao gerenciamento de projetos, a gente vai entender quais são as principais fases, quais são as principais etapas, e vamos tentar começar a colocar ali uma unidade de medida, seja ela financeira, seja ela de tempo ou esforço humano. A gente vai criar o esqueleto, ou seja, vamos criar a linha que nós vamos usar como guia para seguir ao longo do projeto e entregar ele dentro da expectativa e dentro de um planejamento pré-acordado e aprovado pela organização. Bom, uma vez concluída essa etapa de planejamento, o nosso próximo passo é a construção, ou seja, agora que vai acontecer a maior parte do trabalho. No caso de uma obra, a gente vai ter os trabalhadores executando a construção civil, nós vamos ter os engenheiros acompanhando a sua evolução, vamos ter os recursos administrativos controlando a entrega dos fornecedores, acompanhando a utilização dos materiais. É nesse momento que a gente começa a ver o projeto ter uma forma propriamente dita, né? A gente começa a ver o prédio sendo construído, a gente começa a ver ele ganhando uma forma e virando de fato ali um empreendimento imobiliário a qual no final será vendido. Bom, uma vez concluída essa etapa de construção, a gente vai para a parte final do nosso projeto, que são as entregas e o início de funcionamento. Nesse momento, a gente vai começar a testar se aquilo que foi construído realmente está funcionando, se o projeto está de uma maneira pronta para que possa começar a ser comercializado, ou até mesmo a ter pessoas já usando aquela estrutura que foi construída. Bom, esse foi um ciclo de vida, num exemplo de um projeto de construção civil, né? Você percebe que de uma fase para outra, a gente tem algumas etapas de decisão, né? Na primeira etapa de viabilidade, a gente tem uma decisão de go ou não go, ou seja, vamos fazer ou não vamos fazer esse projeto. Entre a etapa de planejamento e a etapa de construção, a gente tem a realização dos principais contratos, né? Nesse momento a gente contratou os fornecedores, a gente definiu quem é que vai trabalhar, contratamos os trabalhadores que vão ser empregados na construção civil. Entre a construção e a entrega final, a gente tem um meio termo ali de instalação e substanciamento completo, onde a gente está analisando se tudo está funcionando de maneira plena ou se a gente vai precisar intervir ou refazer alguma parte. E no final, da entrega final, é a operação plena, né? Aí o prédio já está pronto, já está entregue. Daí para frente a gente não tem mais projeto, né? A gente tem um acordo, um aceite final do nosso cliente e segue a rotina do prédio, né? E aí a gente entrou em processo. A gente parou de falar de gerenciamento de projetos. Bom, gente, essa apresentação está nesse endereço, tá? Que é o SlideShare da Project Builder. Você pode fazer download dela e utilizar da maneira como você preferir. Bom, eu queria agradecer a participação de todos e a atenção. Fica aí o meu muito obrigado. O meu contato de e-mail, quem precisar, quiser tirar alguma dúvida, quiser aprofundar um pouco mais, conhecer melhor o gerenciamento de projetos, a gente fica à disposição. Nós estamos nas redes sociais também, então você pode nos encontrar no nosso Facebook, que é Project Builder BR, no nosso Twitter, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no próprio YouTube, onde você está assistindo esse vídeo, e ficamos à disposição para ajudar a sua organização a evoluir a sua gestão de projetos. Fica aí o nosso convite para conhecer também o Project Builder, que é o nosso software, que pode ajudar você a alavancar a sua maturidade e gerenciar melhor os projetos da sua organização. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.